A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análise sobre um tema, ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza a tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Por que sua tarifa de energia elétrica muda todo ano? O preço da energia elétrica é calculado uma vez ao ano pela ANEEL para garantir à população o fornecimento de energia em qualidade e proporcionar recursos suficientes para manter as atividades das empresas do setor. Na tarifa, estão incluídos os custos de aquisição e transmissão de energia e os encargos setoriais, sobre os quais a distribuidora possui pouca ou nenhuma gestão. Há também os custos totalmente gerenciados pela empresa para manter suas atividades. Esses valores são calculados pela ANEEL em dois tipos de processos: revisão tarifária periódica e ajuste tarifário anual, previstos nos contratos das distribuidoras com o governo federal. A revisão tarifária periódica é realizada a cada 5 anos em média, com a participação dos consumidores em audiências públicas. O objetivo é definir um valor que cubra os custos gerenciados pelas distribuidoras para manter sua operação. A ANEEL faz o cálculo propondo uma metodologia que incentiva a eficiência de cada distribuidora. É o chamado Fator X. O Fator X é um índice criado pela ANEEL que converte em descontos na tarifa parte dos ganhos da distribuidora com produtividade e aumento de mercado. Com isso, a conta fica mais justa. No reajuste tarifário calculado uma vez por ano, são atualizados os custos sobre os quais a empresa possui pouco ou nenhuma gestão. Além disso, os custos das distribuidoras são atualizados pela inflação e pelo Fator X. Se eu já pago a tarifa, por que pago também a bandeira tarifária? A ANEEL sempre calcula a menor tarifa necessária para custear o funcionamento do setor elétrico. Em alguns meses do ano, a geração de energia fica mais cara e aí entram as bandeiras tarifárias, sinalizando esse custo na sua conta. O resultado disso é que quando a ANEEL calcular as novas tarifas da sua distribuidora, esse custo não entra no cálculo, assim o reajuste anual fica menor. As revisões e os reajustes das tarifas são conduzidos pela ANEEL com toda a transparência. Os índices são definidos em reuniões públicas semanais abertas à população e transmitidas ao vivo pela internet. Se ficou alguma dúvida, acesse o site www.aneel.gov.br e baixe em seu smartphone o aplicativo ANEEL Consumidor. Quanto mais informação você tiver, mais inteligente será o seu consumo. Bom dia a todas e todos. Eu declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 22 de 2021. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, tem a satisfação de receber a todas e todos que estão participando desta reunião virtual, que tem como objetivo obter os subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Neo Energia Distribuição Brasília, a antiga SEB Distribuição, a vigorar a partir de 22 de outubro de 2021, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, conhecido por todos nós como DEC, e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, conhecido como FEC, para o período de 2022 a 2026. Dois indicadores de extrema relevância para mostrar a qualidade da prestação do serviço das nossas distribuidoras de energia elétrica. Esta audiência pública ela está sendo realizada virtualmente, considerando a segurança de todos e em virtude da pandemia
do Covid-19 e está sendo transmitida pelo canal da ANEEL no YouTube. Importante também informar que esta audiência pública ela está vinculada à consulta pública número 47 de 2021, que está aberta para recebimento de contribuições de toda a sociedade, especialmente e particularmente dos consumidores que são atendidos pela ANEEL Energia Distribuição. Eu convido a todas e todos para ouvirmos a execução do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus templos estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Bem, dando início, então, à nossa fase de apresentações, eu quero informar que esta reunião virtual ela será conduzida por mim, Elvio Guerra, sou diretor da ANEEL e presidente desta audiência, por Camila Figueiredo Bonfim Lopes, que é a superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira da ANEEL. Bom dia, Camila.
o Luiz Carlos Carrasa, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária. Bom dia, Luiz Carlos, também. Mairo Olívio Santos, especialista em regulação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição. Bom dia, Mairo. Fernando Miranda, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, que também vai ser o secretário desta audiência. Bom dia, Fernando. E nós estamos nesta reunião com a presença do corpo técnico e diretivo da ANEEL. E aqui já faço referência aqui ao superintendente da SMA, André Rueli. Bom dia, André. Que evidencia essa presença do corpo técnico e diretivo da ANEEL, evidencia nosso compromisso com as expectativas, as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Estão presentes também o representante da nossa equipe aqui da diretoria, Rodolfo Danilou, o Fabrício Eduardo Jacó, da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a Andressa Comeno e a Fernanda Proença, da Assessoria Institucional da Diretoria da ANEEL. Então, também estendo aqui meus cumprimentos a todas e todos da ANEEL que estão participando, e também estamos aqui com a presença do representante da Neoenergia, Fabiano Rosas, que também vai participar aqui da nossa sessão. Eu quero destacar que as audiências públicas da ANEEL, elas representam um dos momentos mais importantes. Eu quero destacar aqui essa palavra, importante. São dos mais importantes momentos da relação da ANEEL com a sociedade. Mostram o compromisso da agência com a transparência e o interesse público. As nossas audiências públicas, elas são o momento em que a ANEEL se relaciona diretamente com a sociedade para aperfeiçoar o seu processo em todas as deliberações da agência, seja como esta que está acontecendo hoje, que fala da revisão tarifária, mas qualquer ato da ANEEL que é publicado, ele passa previamente por uma audiência pública para aperfeiçoar. Então, sempre com o sentido de aperfeiçoar os nossos atos normativos, atos de regulação. No caso das audiências públicas para tratar das tarifas de eletricidade, que serão pagas pelos consumidores, estamos tratando, sobretudo, da satisfação dos consumidores e das consumidoras com o serviço de energia elétrica que é prestado pelas distribuidoras. No caso nosso aqui, em particular, pela Neoenergia Distribuição Brasília. Esse compromisso ele é compartilhado com cada uma das senhoras e dos senhores que estão participando desta audiência, consumidores de energia elétrica do Distrito Federal, que estão hoje dedicando parte importante do seu dia a esse evento relevante, que representa um relevante exercício de cidadania e para a melhoria de um serviço tão essencial para a qualidade de vida de todas as pessoas. E aqui, portanto, ressalto a importância da participação, porque é a partir da participação do consumidor, a participação da sociedade, que permite que nós façamos aí o aperfeiçoamento, a revisão de algo que pode ser sempre melhorado. Eu registro a importância para a ANEEL da realização dessa audiência pública, portanto, pois é a ampla consulta à sociedade que se torna um instrumento de apoio ao processo decisório da agência. E, como eu disse antes, precede a emissão de todos os atos que são elaborados e publicados pela ANEEL. Logo, nós estamos realizando essa audiência pública para apresentar à população de Brasília,
os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da ANEEL Energia Distribuição Brasília e coletar as contribuições dos expositores, visando ao aperfeiçoamento do processo de revisão tarifária. Essa revisão ela está definida em lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária da ANEEL Energia Distribuição Brasília teve início há alguns meses atrás, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: a apresentação pela concessionária das informações requeridas pela ANEEL para que se chegue ao valor da tarifa, a elaboração pela ANEEL da primeira proposta da revisão tarifária e a apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à própria concessionária, a manifestação do Conselho de Consumidores e da concessionária sobre a proposta que foi apresentada pela ANEEL. E, em seguida, a divulgação no site da agência da audiência pública, das notas técnicas com as propostas para a revisão, para os indicadores de qualidade e para a estrutura tarifária. Então, essas etapas são seguidas rigorosamente e estamos agora numa das últimas fases aí desse processo, que é essa audiência pública. Também quero, inicialmente, destacar, por importante, que a distribuidora passou ainda este ano pelo processo de transferência de controle acionário, quando a antiga SEB Distribuição passou a fazer parte do grupo NEO Energia e passou a se chamar NEO Energia Distribuição Brasília, que atende pela sigla NDB. É importante destacar que a revisão tarifária, a qual estamos tratando hoje, não tem relação com a privatização. Caso a empresa não tivesse sido privatizada, o processo de revisão estaria ocorrendo da mesma maneira e nesta mesma data. As apresentações de hoje serão realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL, por meio do nosso site ou via correio, até o dia 3 de setembro, serão analisados pela agência, antes da decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Como eu disse antes, nós apresentamos os valores preliminares que serão aperfeiçoados, serão eventualmente alterados ao longo de todo o processo de revisão. E aí sim, publicados os novos valores. E eu faço um destaque aqui em relação à data, 3 de setembro, que é a data que finaliza o processo de recebimento de contribuições. Então, fiquem atentos a essa data, para que nós possamos ouvir efetivamente a sociedade. Essa reunião virtual, ela obedecerá aos seguintes procedimentos. Nós teremos um vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas, uma apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial, a SMA, que terá uma duração de aproximadamente 15 minutos, ou até 15 minutos, a apresentação da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, também uma apresentação de até 15 minutos, a apresentação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, também com aproximadamente 15 minutos, a apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária e a apresentação do Conselho de Consumidores, que também estamos aqui estimando em torno de 15 minutos, e a manifestação dos expositores inscritos, que está limitada também, por conta do nosso tempo, a uma contribuição de até 5 minutos. O encerramento dessa reunião está previsto para as 12 horas, para o meio-dia. Então, dando início à audiência, nós vamos passar, então, um vídeo institucional explicativo de como participar das audiências públicas virtuais promovidas pela ANEEL. Então, eu peço à nossa equipe técnica
que faça a transmissão, por favor, do vídeo institucional. Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, como a revisão das tarifas de energia elétrica, ela consulta os cidadãos e os agentes do setor. É para isso que existe a audiência pública. Ela é o principal meio para a ANEEL ouvir a sociedade. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp, ou também por e-mail. Você também pode falar ao vivo durante a audiência. Para isso, é necessário se inscrever antecipadamente via WhatsApp ou por e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência com o horário marcado para a sua exposição. Se enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, você deve informar o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264 e a resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, procure gravar em um local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. Além disso, as falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! Bem, muito obrigado aí pela transmissão do vídeo, pela nossa equipe técnica. E para a primeira apresentação técnica pelo lado da ANEEL, nós vamos passar a palavra para o servidor da SMA, Fernando Miranda, que detalhará os indicadores comerciais da ANEEL Energia Distribuição Brasília, bem como os aspectos relacionados às reclamações e à satisfação dos consumidores. Então, eu passo, então, a palavra ao Fernando Miranda. Fernando, você está com a palavra. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Miranda, sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL. Vou apresentar aqui alguns dados da ANEEL Energia Distribuição Brasília, antiga SEB, dados sobre a satisfação dos consumidores com relação à distribuidora, alguns indicadores comerciais, apresentar ainda alguns dados da ouvidoria da ANEEL acerca da distribuidora e falar um pouco sobre os canais de comunicação da ANEEL. A ANEEL realiza todos os anos a pesquisa IASC para avaliar a satisfação dos consumidores residenciais com relação às distribuidoras de energia elétrica, isso tanto concessionárias quanto permissionárias. Os dados do IASC servem de subsídio para as ações de fiscalização da ANEEL e ainda para a emissão de normas por parte da agência. A nota obtida no IASC é utilizada no cálculo do componente Q no fator X nas tarifas de energia elétrica. Em 2020, foram entrevistados 384 consumidores residenciais na área de concessão da ANEEL Energia Brasília. Veremos nos próximos slides a nota da distribuidora nos últimos 5 anos. Que podemos ver que a nota obtida no IASC de 2019 foi a maior nota da distribuidora, 73,04. A nota obtida no ano passado ela caiu, foi para 63,42,
No entanto, mesmo com essa nota, a distribuidora ficou em primeiro lugar na categoria Centro-Oeste acima de 30 mil unidades consumidoras no Prêmio ANEEL de Qualidade 2020. Essa nota foi acima da média da mesma categoria da região Centro-Oeste acima de 30 mil unidades consumidoras e ainda acima da média Brasil. Aqui temos um detalhe dessa nota, 63,42 é a nota de satisfação global da distribuidora no Prêmio ANEEL de Qualidade 2020. Essa nota, como dito anteriormente, ela foi 13,17% inferior à nota de 2019, colocou a concessionária em 28º dentre as 53 concessionárias de distribuição de todo o país, mas ela ficou em primeiro lugar na categoria Centro-Oeste acima de 30 mil unidades consumidoras. Então, ela foi a campeã dessa categoria no Prêmio ANEEL de Qualidade 2020. Com relação à execução de serviços comerciais, todos os serviços que a distribuidora presta aos seus consumidores têm prazo, e esses prazos estão estabelecidos na Resolução 414 de 2010 da ANEEL. Em 2019, a ANEEL Energia Brasília prestou 184.160 serviços aos seus consumidores, sendo que 86,21% foram realizados dentro do prazo normativo. Já em 2020, foram 201.371 serviços e 91,87% foram realizados dentro do prazo normativo. Temos as reclamações recebidas contra a distribuidora na ouvidoria da ANEEL entre os anos de 2016 a 2021, sendo que o ano de 2021 está sendo considerado até 20 de agosto, que foi quando foram extraídos os dados. Aqui temos um crescimento contínuo do número de reclamações a partir de 2016 e com um número expressivo em 2020. Até o momento, até 20 de agosto, já temos 2.114 reclamações, um número próximo ao quantitativo do ano anterior. Então, a tendência é que esse ano o número de reclamações supere o ano de 2020. Temos as 5 reclamações mais frequentes, recebidas também na ouvidoria da ANEEL contra a distribuidora, divididos por tipologia. Em primeiro lugar, falta de energia, interrupção do fornecimento. Em segundo, variação de consumo, consumo elevado, erro de leitura. Em terceiro, conexão de microgeração. Em quarto, ligação. E em quinto lugar, alteração cadastral, titularidade /não. Aqui temos as 5 reclamações mais frequentes, também recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a distribuidora, só que agora no ano de 2021, considerando o presente ano até 20 de agosto. As tipologias são as mesmas, com uma pequena alteração de ordem. As 2 primeiras são as mesmas, falta de energia em primeiro lugar. Em segundo, variação de consumo consumo elevado erro de leitura. Em terceiro, ligação. Em quarto, alteração cadastral. E em quinto, conexão de microgeração. Como resolver uma demanda com a ANEEL Energia Brasília? Como que o consumidor pode ter o seu problema resolvido com a distribuidora? O primeiro passo é entrar em contato com a distribuidora em seus canais de atendimento. Aí tem a central de teleatendimento, o WhatsApp, aplicativo mobile e agência virtual como opções de contato com a distribuidora. Não resolveu nesse primeiro contato, o consumidor ainda tem uma instância dentro da própria distribuidora, que é a ouvidoria da distribuidora. A ouvidoria da distribuidora atende no telefone 0800, através do WhatsApp e ainda por meio de formulário no site da distribuidora. Não resolveu nem no primeiro passo e nem no segundo passo, aí sim o consumidor deve entrar em contato com a ANEEL. A ANEEL atende no telefone 167, através do chat online, no formulário do site da ANEEL e ainda através do aplicativo ANEEL Consumidor. Falando sobre o aplicativo ANEEL Consumidor, nele o consumidor tem acesso a diversas funcionalidades. Ele pode informar falta de luz, fazer denúncia, ver vídeos institucionais,
simular a sua fatura de energia e ver quanto custa cada componente, ver sobre as bandeiras tarifárias e ainda registrar uma reclamação contra a distribuidora. Esse aplicativo está disponível para Android e iOS. A ANEEL está presente também nas redes sociais. A ANEEL tem Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Prezando sempre pela transparência e publicidade de seus atos, a ANEEL tem um canal no YouTube. Nesse canal são transmitidas ao vivo as reuniões públicas da diretoria, em regra todas as terças-feiras às 9 horas da manhã, e ainda estão sendo transmitidas também ao vivo as audiências públicas, como essa que estamos realizando hoje. Nesse momento de pandemia, as audiências estão sendo realizadas de forma virtual. Agradeço a todos pela atenção e tenham um bom dia. Muito obrigado, Fernando, pela apresentação. Na sequência, eu passo a palavra ao Fabrício Eduardo Jacó, que também falará em nome da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira. Você está com a palavra, Fabrício. Começo cumprimentando os representantes da ANEEL, da distribuidora, dos consumidores e demais interessados da sociedade que nos acompanham pela internet. Meu nome é Fabrício Jacó, sou especialista em regulação na Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF. Nessa apresentação, falarei sobre a apuração da baixa remuneração regulatória da ANEEL Energia Distribuição Brasília, antiga SEB, constante na 5ª revisão tarifária periódica da empresa. Inicialmente, vamos abordar de forma sucinta a composição da receita de uma concessionária de distribuição. A receita de uma distribuidora é composta de 3 parcelas que incorporam todos os custos da cadeia produtiva para a prestação do serviço público de energia elétrica. Elas vão ser melhor detalhadas na apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária, SGT. Mas é importante destacar que os custos associados aos investimentos realizados em bens e instalações necessários à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica são compreendidos na parcela B. E são esses investimentos que compõem a base de remuneração regulatória, o BRR. Da BRR decorrem 2 componentes de custo da parcela B. A primeira é a reintegração do capital investido, que é dada por meio da cota de reintegração regulatória, que tem como base de cálculo a base bruta e a taxa de depreciação média da baixa remuneração. A segunda é a remuneração do capital investido, que é dada pelo produto entre a BRR líquida e o custo médio ponderado de capital, o WACC. Desta forma, a base de remuneração regulatória é obtida pelo levantamento e valoração dos investimentos realizados pela concessionária de distribuição. A apuração da baixa remuneração regulatória, BRR, se dá pela avaliação dos ativos em serviço e é apresentada na forma de um laudo técnico de avaliação. O laudo é elaborado por empresa avaliadora, contratada pela distribuidora e credenciada junto à ANEEL, nos termos da Resolução Normativa 635 de 2014. Os critérios e procedimentos para a elaboração do laudo de avaliação estão regulamentados no submódulo 2.3 do PRORET, e a competência da SFF fiscalizar a avaliação realizada. Com o objetivo de dar uma visão geral, farei agora uma síntese dos procedimentos de fiscalização para validação do laudo apresentado pela concessionária. Os procedimentos consistem, essencialmente, na verificação e validação dos dados de entrada disponíveis e também na verificação da conformidade dos cálculos nos termos do regulamento vigente. Como dado de entrada, são verificados os dados dos sistemas contábeis, patrimoniais e comerciais da distribuidora, além dos dados físicos dos ativos constantes da base de dados geográfica da distribuidora, o BDGD. Essas informações são cruzadas e seu resultado é chamado de conciliação físico-contábil dos ativos da base de remuneração regulatória. Assim, identifica-se os ativos em serviço com seus respectivos registros nos sistemas patrimoniais, considerando assim que são elegíveis para avaliação e composição da BRR.
Além disso, são realizados testes para a verificação dos cálculos apresentados no laudo, incluindo cálculos de depreciação, atualização monetária, índice de aproveitamento, valoração dos ativos, entre outros, com o objetivo de atestar sua conformidade com os procedimentos definidos no submódulo 2.3 do PRORET. Não se encontrando inconsistências no laudo ou, se encontradas corrigidas, tem-se a BRR fiscalizada. A Neoenergia Distribuição Brasília já passou por 4 processos de revisão tarifária. A quarta e mais recente revisão tarifária ocorreu em 2016. Isso significa que na baixa remuneração atual, ou seja, que compõe a tarifa atual, somente estão compreendidos os investimentos que entraram em serviço e foram avaliados e adicionados ao patrimônio da concessão até abril de 2016, data base do laudo de avaliação da baixa remuneração regulatória à época. A data base do laudo é definida pelo PRORET como o último dia do 6º mês anterior ao mês da revisão tarifária. É uma data de corte para que nos 6 meses seguintes a avaliadora, a concessionária e os técnicos da ANEEL tenham tempo para realizar os vários procedimentos relacionados à revisão tarifária, entre eles a fiscalização do laudo de avaliação. Apresentamos agora, por fim, os valores provisórios da baixa remuneração regulatória da Neoenergia Distribuição Brasília, discutidos nessa consulta pública, porém ainda em fiscalização. O valor bruto da baixa remuneração regulatória é de R$ 2.104.116.827, com taxa de depreciação média de 3,7% ao ano. E o valor líquido da baixa remuneração é R$ 1.086.121.588. Agradeço a todos pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Fabrício. Também cumprimento aqui a superintendente Camila e as demais pessoas da equipe da SFF que participaram desse processo. Eu passo, então, a palavra ao Mairo Olívio Santos, que é o servidor da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, e ele vai detalhar os indicadores de qualidade dos serviços e as condições gerais de fornecimento de energia elétrica da Neoenergia Distribuição Brasília. Você está com a palavra, Mairo. Bom dia a todos que participam desta audiência pública. Meu nome é Mairo Olívio, eu faço parte da equipe da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição SRD e vou apresentar para vocês agora um panorama geral do processo de estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade da distribuidora Neoenergia Brasília para os anos de 2022 a 2026. Os dois principais indicadores de qualidade do fornecimento de energia são o DEC, que é a média de horas que os consumidores ficaram sem fornecimento de energia no período de apuração, e o FEC, que é a média de interrupções de fornecimento que os consumidores experimentaram no período de apuração. Para cada um desses indicadores, são obtidos valores de referência denominados de limites. Esses indicadores DEC-FEC são estabelecidos para subdivisões da empresa chamadas de conjunto de unidades consumidoras. Aqui, uma breve visualização do desempenho da Neoenergia Brasília no cumprimento dos limites de DEC no ano de 2020. Vemos que, dos 24 conjuntos da empresa, 12 cumpriram seus limites. Em número de unidades consumidoras, cerca de 690 mil consumidores, ou próximo de 63%, tiveram DEC de seus conjuntos cumprindo os limites em 2020. Mesma análise, mas agora para o FEC, em situação semelhante ao DEC. Vemos aqui que 13 conjuntos cumpriram seus limites em 2020. Em número de unidades consumidoras, cerca de 600 mil UCs, ou cerca de 55%, tiveram FEC de seus conjuntos cumprindo os limites no ano passado. Agora, nessa lâmina, vemos o histórico do desempenho da apuração do DEC da distribuidora, além do histórico dos limites. As barras em amarelo indicam os valores apurados, ou seja, a quantidade de horas no ano que os consumidores ficaram sem energia.
A linha azul mais claro indica os valores de limites para os anos passados. E a linha azul mais escuro justamente os valores propostos nesta audiência pública. Observe-se a trajetória decrescente dos limites propostos, que começa com uma média de 7,59 horas em 2022 e termina em 6,10 horas em 2026. Sobre o desempenho histórico, vemos que, desde 2016, a distribuidora performou próximo de seus limites de DEC. Aqui, de maneira análoga, mas para o FEC, as barras em azul representam o histórico da empresa, com a linha amarela mais clara, os limites propostos para os próximos anos, e a linha amarela mais escura para os anos passados. Vemos também que a trajetória decrescente começa com 5,57 interrupções em média em 2022 e termina em 4,06 interrupções em 2026. Agora, nessa parte, vemos uma comparação dos limites de DEC da Neo Energia Brasília, aqui nas barras cinzas, aqui também descrito com a sua sigla anterior, SEBDIS, com os limites das outras grandes empresas da região centro-oeste, nas linhas. Observe que os limites de DEC permanecem aderentes à realidade da região. Aqui uma mesma análise, mas agora para o indicador FEC, onde os limites da empresa, nas barras cinza, estão acompanhando os limites das distribuidoras a ela semelhante na região centro-oeste. Bem, esses são os pontos que a gente queria apresentar para vocês para essa audiência. Agradeço a atenção dispensada. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado, Mairo, pela apresentação. Cumprimento também a toda a equipe da SRD pela participação nesse processo, o superintendente Matar, e, na sequência, como última apresentação pelo lado da ANEEL, nós vamos ter uma apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária, que será feita pelo Luiz Carlos Carrasa, que falará um pouco sobre a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos nesse processo de revisão tarifária da ANDB. Você está com a palavra, Luiz Carlos. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Carlos Carrasa, trabalho na Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, da ANEEL, e farei a apresentação do resultado provisório da revisão tarifária periódica da Neo Energia Brasília, antiga SEB. Tema da consulta pública 47/2021. Esta apresentação está dividida em duas partes. A primeira é os processos tarifários e suas metodologias de cálculo, e a segunda, os resultados provisórios da revisão tarifária periódica da Neo Energia Brasília. Antes de apresentar as metodologias de cálculo, é importante definir um termo de contrato de concessão, que é o equilíbrio econômico-financeiro. Esse equilíbrio se dá por meio da relação entre a distribuidora e os consumidores. Por um lado, o consumidor deve receber um serviço de qualidade, conforme padrões determinados pela ANEEL, e deve pagar por uma tarifa justa por esse serviço. Essa tarifa justa deve ser calibrada a fim de cobrir os custos operacionais eficientes, além de remunerar os investimentos, desde que reconhecidos como prudentes. Para a determinação e manutenção deste equilíbrio, a ANEEL possui 3 mecanismos, quais sejam a revisão, o reajuste e a revisão extraordinária. A revisão tarifária é realizada a cada 4 ou 5 anos, a depender do contrato de concessão, e neste processo se define o custo da distribuidora, também chamado de parcela B, as metas de qualidade e de perda de energia e os componentes do fator X para o ciclo tarifário. O fator X será explicado mais adiante. Quanto ao reajuste tarifário, esse é realizado entre os anos de revisão, sendo a parcela B atualizada pela inflação menos o fator X,
e os custos da parcela A ou não gerenciáveis, tais como geração, transporte e encargos setoriais, são repassados ao consumidor. O tratamento para os custos da parcela A são os mesmos, tanto na revisão como no reajuste. Por último, a revisão tarifária extraordinária, que se dá quando algum custo não previsto, como a criação de um novo encargo setorial, se equilibra economicamente a concessão. Passamos agora para as metodologias de cálculo, iniciando com a compra de energia, que deve cobrir os custos da energia para atendimento do mercado da distribuidora, além das perdas técnicas e não técnicas regulatórias. As perdas técnicas são aquelas inerentes ao transporte de energia e são calculadas conforme as características da rede da concessão, ou seja, cabos, transformadores e subestação. Já as perdas não técnicas se referem aos furtos, adulteração de medidores ou erros de medição, sendo obtida por modelo comparativo entre as empresas, que se baseia na complexidade socioeconômica da área de concessão e o desempenho dessas empresas no combate às perdas. Assim calculadas, as perdas regulatórias, técnicas e não técnicas, agrega-se o mercado atendido e, de acordo com o preço médio do contrato de energia que a distribuidora possui, obtém-se os custos com compra de energia. O segundo componente da parcela A são os custos de transporte, e devem cobrir os custos de transmissão da geração até a distribuidora. Aqui se contrata demanda, seja de transmissoras, seja de outra distribuidora vizinha. Essa demanda contratada é valorada por tarifas reguladas pela ANEEL, obtendo-se os custos de transporte. Ressalto que a agência exige eficiência na contratação dessas demandas, podendo a concessionária ser penalizada em caso de contratação ineficiente. O último componente da parcela A, os encargos setoriais, são custos destinados à promoção de políticas públicas para o setor elétrico. Destaco, dentre os encargos listados, a Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, que representa na maioria das distribuidoras mais da metade da totalidade dos encargos. Alguns dos objetivos da CDE são a universalização do fornecimento de energia, descontos tarifários para algumas subclasses de consumo, como residencial baixa renda, rural e rural irrigante, e a subvenção da geração térmica dos sistemas isolados no norte do país. Agora, passando para a parcela B, inicio com o custo operacional. Custo operacional são custos necessários para operar e manter as redes e subestações da distribuidora, além de cobrir os custos com atendimento comercial. Ressalto que os custos operacionais não são os custos reais das empresas, e sim os custos regulatórios. Esse custo é obtido por modelo comparativo, que usa características da área de concessão, como mercado atendido, número de consumidores e a extensão de rede das distribuidoras, obtendo-se como resultado uma faixa de eficiência. Assim, compara-se o atual custo operacional existente nas tarifas, determinado no último reajuste tarifário, com a faixa de eficiência. Caso esse custo esteja dentro da faixa, o custo se mantém na revisão tarifária. Caso o custo esteja acima dessa faixa, ele é reduzido gradativamente até o limite superior. E caso os custos operacionais se situem abaixo dessa faixa, ele se eleva gradativamente até o limite inferior ao longo do ciclo tarifário. As outras componentes da parcela B são a remuneração do capital e a cota de reintegração, e estão associadas aos investimentos feitos pelas concessionárias necessários para a prestação dos serviços de distribuição de energia, desde que reconhecido como prudentes pela ANEEL. Esses investimentos são chamados tecnicamente de base de remuneração, sendo composta por cabos, transformadores, equipamentos e subestações. Essas componentes podem ser comparadas a uma aplicação financeira. A remuneração do capital seria equivalente ao rendimento obtido na aplicação, e a cota de reintegração
equivalente ao retorno do capital investido, chamado de principal. Agora passamos ao fator X, que é determinado na revisão tarifária, sendo aplicado nos reajustes, descontando a inflação na atualização da parcela B. O fator X possui três componentes. O primeiro é o PD, que avalia os ganhos de produtividade da concessionária, ou seja, avalia a variação de receitas e despesas dada a alteração no seu mercado consumidor. O segundo componente é o T, que leva os custos operacionais para a faixa de eficiência durante o ciclo tarifário. E por último, o componente Q, que reflete a qualidade do serviço da concessionária, avaliando se a distribuidora cumpre os limites dos indicadores técnicos e comerciais impostos pela ANEEL e se a distribuidora melhora ou piora esses índices ao longo dos anos. Passamos então aos resultados provisórios da revisão tarifária de 2021 da ANEEL Energia Brasília. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores nesta versão preliminar da revisão resultou em 9,99%, que pode ser fracionado em suas componentes de parcela A, encargos setoriais, transporte, compra de energia e receitas irrecuperáveis, e parcela B, que é a parcela destinada à distribuição, além dos componentes financeiros que entram e saem das tarifas. Ressalto que os componentes financeiros são diferentes entre os custos previstos e aqueles efetivamente realizados, e por isso são válidos por um ano. Já a tabela direita demonstra que o efeito médio difere conforme o subgrupo tarifário. O do grupo A está em 7,76% e o grupo B 10,88%, resultando nesse efeito médio de 9,99%. Já o efeito do grupo B1 residencial é de 10,70%. Passamos a análise por componente tarifário, iniciando-se pela parcela A. Do aumento de 4,85% dos encargos setoriais, destaca-se a CDE conta Covid, cujo aumento foi de 5,02%. Se refere à devolução já dos empréstimos da conta Covid que foi utilizada para atenuar o impacto tarifário o ano passado, em 2020, no reajuste da distribuidora. Portanto, a CDE Covid se refere à devolução desses valores que vai ocorrendo gradativamente. Já os transportes impactaram em menos 2,43%, sendo 1,83% negativos, decorrente das novas tarifas de uso de transmissão da rede básica e rede básica fronteira, aprovadas pela resolução em julho de 2021. Já a compra de energia, um aumento de 5,14%, destaca-se o impacto dos contratos bilaterais da distribuidora, que são atualizados pelo IGPM, cujo impacto é de 4,20%. Por fim, as receitas irrecuperáveis impactaram 0,06%. Aqui as perdas de energia que são definidas na revisão tarifária da ANEEL Energia Brasília. As perdas técnicas sobre energia injetada proposta é de 7,73%, ainda provisória, calculada pela SRD, sendo que o percentual considerado atualmente é de 7,46%. Já as perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão faturado está sendo proposto 6,84%, com base na metodologia de comparação das empresas, sendo que o atual é de 7,05%. Bom, agora vamos à análise da parcela B, cujo impacto nesta revisão é de 0,20%. Esse impacto decorre do aumento de 0,15% dos custos operacionais, que estão abaixo da faixa de eficiência. O custo, então, existente na tarifa está menor do que a faixa de eficiência,
observando-se esse aumento. Já as anuidades, remuneração e depreciação também impactam positivamente o processo em 0,25%, 0,21% e 0,26%, respectivamente. Isso decorre basicamente devido ao aumento da base de remuneração da distribuidora. Note-se também uma redução de ultrapassagem de demanda excedente reativo e outras receitas que são subtraídas da parcela B, na ordem de menos 0,67%, decorrente também de receitas extras de ultrapassagem de demanda e excedente reativo no período de maio de 2016 a fevereiro de 2017, devido à assinatura do contrato novo, naquele período pela distribuidora, e que que são abatidas da parcela B, resultando nesse impacto de 0,20%. Nesse slide, apresenta-se o resultado dos componentes do fator X. Lembre que o fator X é um redutor da inflação na atualização da parcela B nos reajustes tarifários e, portanto, componentes positivos ajudam na redução tarifária e negativos no aumento das tarifas. Quanto ao componente PD, o valor calculado ficou em 1,05%, o que significa que o ganho de produtividade da João César é maior que a média das outras distribuidoras. Já o componente T é igual a menos 2,88%, o que significa que os custos operacionais existentes na tarifa estão abaixo da faixa de eficiência determinada nessa revisão. Por último, o componente Q, que avalia os indicadores de qualidade técnica e comerciais da concessão, resultou em menos 1,39%. Sobre os componentes financeiros apurados nesta revisão, destaca-se a CVA em processamento, estimada pela empresa, de aproximadamente 15,7%, principalmente em decorrência da CVA em processamento energia, com impacto de 11,5%, decorrente entre a previsão de cobertura tarifária e os custos efetivamente incorridos com a compra de energia, ainda mais considerando um cenário hídrico desfavorável e também a alta dos preços. Do lado negativo, com efeito de redução tarifária, merecem destaque os seguintes financeiros: o empréstimo da conta Covid, com valor remanescente de 120 milhões, cujo impacto é de menos 4,2%, além de medidas informadas pelas cartas NDB 7 e 8, que se referem à antecipação da devolução de créditos de PIS e COFINS pagos pelo consumidor, já então sendo retornados de forma antecipada pela empresa, no valor de 160 milhões, cujo efeito é de menos 5,6%, e também o diferimento de Itaipu, baseado no Decreto 10.665 de 2021, cujo efeito para esta fase de consulta pública é de menos 8,8%. Essas medidas contribuíram para que o efeito médio dessa consulta pública não fosse ainda maior, resultando no efeito total dos financeiros de menos 2,20%. Aqui o ranking da tarifa B1 residencial, né? Então a Neoenergia Brasília, que se situava na 50ª posição entre as menores tarifas, né? R$ 514,78 o megawatt-hora. Uma proposta dessa consulta pública iria para a 35ª posição, com a tarifa de R$ 569,88 o megawatt-hora. Esse gráfico demonstra a evolução da tarifa B1 residencial em comparação com a inflação nos últimos 10 anos. Observa-se que com a proposta desta revisão, a tarifa se encontra abaixo do IGPM, porém acima do IPCA calculado para esse período. Aqui a composição da tarifa da Neoenergia Brasília, considerando já os resultados preliminares dessa revisão tarifária.
Então, de uma tarifa de R$ 100, 39,7 seriam destinados à energia, 22,4 tributos, 15,9 encargos setoriais, 13,7 distribuição, 8 transporte, receitas irrecuperáveis 0,4. Por fim, apresentam-se as próximas etapas desta revisão tarifária da Neoenergia Brasília. O limite para o envio das contribuições escritas é o dia 3 de setembro. A SGT terá até o dia 13 de outubro para analisar as contribuições recebidas e a deliberação pela diretoria colegiada da ANEEL se dará no dia 19 de outubro, sendo as novas tarifas aplicadas a partir de 22 de outubro. Era o que tínhamos a apresentar. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Muito obrigado, Carrasa, pela apresentação. Também cumprimento aqui a toda a equipe da SGT que participou desse processo, está participando desse processo, sob a liderança do superintendente Davi, e faço também referência aqui, não fiz isso antes, mas faço agora, também agradecendo a toda a equipe da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial, que também está participando desse processo, sob a liderança do superintendente André, que também está aqui presente acompanhando a nossa reunião. Nós temos agora uma apresentação do Conselho de Consumidores da Neoenergia, Distribuição Brasília, Wellington Siqueira de Medeiros. Eu peço então à nossa equipe que proceda à apresentação do representante, do presidente do Conselho de Consumidores. Eu sou Wellington Siqueira de Medeiros, presidente do Conselho de Consumidores da Neoenergia DF, a antiga SEB. Nosso conselho é composto por representantes do segmento industrial, rural, comercial, residencial e poder público. Estamos acompanhando a nota técnica apresentada pela ANEEL através do seu diretor Elvio Guerra e sabemos que o grande impacto desse aumento de energia, dessa quinta RTP, revisão tarifária periódica, são os encargos setoriais, a conta Covid, que está embutida dentro dele. Nós do Conselho estamos buscando um equilíbrio para que possamos ter uma tarifa justa e um fornecimento de energia de qualidade. Apresentaremos as nossas contribuições por escrito através do nosso consultor Francisco Soares. Eu sou Francisco Soares, estou como consultor do Conselho de Consumidores da Neoenergia DF e é importante que a gente diga aos internautas, a todos os participantes dessa consulta pública, da importância desse momento da quinta revisão periódica que passa aqui a Neoenergia. É um momento em que a Agência Nacional de Energia Elétrica, que eu aqui cumprimento em nome do seu diretor, Elvio Guerra, que relata essa questão do reequilíbrio econômico-financeiro da distribuidora. Então, a importância desse momento, quando a Agência Nacional ela trabalha para fazer o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo que os serviços do próximo ciclo não percam qualidade e que mantenham a modicidade tarifária, ou seja, para não pesar no bolso dos consumidores. Todos sabemos que estamos saindo, ou ainda estamos num ciclo pandêmico que abalou de uma forma muito significativa a economia brasileira, principalmente aqui no Distrito Federal. Então é um momento delicado. Qualquer aumento, por mais justo que seja, ele vai provocar um impacto talvez até insuportável no bolso do consumidor. Então, neste momento, o Conselho de Consumidores, de uma forma responsável, ele tenta fazer a análise de toda a documentação
que foi elaborada pela distribuidora, enviada para a ANEEL e que se transformou agora nessa nota técnica que está sobre consulta pública, de forma que a gente possa garantir esses dois pilares, um serviço de qualidade a um preço justo. Essa é a grande tarefa do Conselho de Consumidores, conforme o nosso presidente, o Wellington Medeiros, se pronunciou, e nós esperamos que, com muito bom senso, com muita empatia, a Agência Nacional e a empresa saibam da delicadeza do momento e consigam diminuir o impacto tarifário que vai incidir agora a partir do dia 22 de setembro. Então, é importante que, nesse momento, a gente possa juntar esforços e conseguir combater os dois grandes vilões que contribuíram para o impacto desta revisão, que são os encargos setoriais, né, e o custo da compra da energia a partir dos contratos bilaterais de Itaipu. Sabemos que a ANEEL e a Neo Energia, de uma forma muito lúcida, conseguiram usar o mecanismo que seria uma espécie de crédito do PIS com fins que o ICMS incidiu de uma forma equivocada de dezembro de 2018 até agora, fevereiro de 2021, e que isso vai ser colocado na tarifa como uma espécie de lastro para diminuir esse impacto. Uma medida que o Conselho vê com bons olhos. Acreditamos que esse índice que está sendo hoje apreciado em torno de 9,99% para o consumidor de baixa tensão e de 7,76% para o de alta tensão, é um nível que ainda pode diminuir e que a gente possa ter uma revisão que não seja tão ingrata com a população de Brasília que sai de uma pandemia aí severa. Eu quero agradecer a exposição do presidente Wellington e do consultor Francisco. As observações que fizeram são muito relevantes, demonstra a preocupação do Conselho de Consumidores com não só com a qualidade da prestação do serviço, mas também com o preço a ser pago pela energia. As observações estão devidamente anotadas e serão consideradas ao longo da finalização desse processo. Feitas essas apresentações iniciais, nós vamos agora ouvir as pessoas que estão inscritas como expositores. Consta para mim aqui apenas a inscrição do Fabiano Carvalho, que é o diretor de regulação da Neo Energia. Então, eu vou passar a palavra ao Fabiano. Por favor, Fabiano, você está com a palavra. Muito bom dia a todos. Obrigado por essa oportunidade. Nós enviamos uma apresentação, não sei se é possível projetar, para facilitar aqui a interação. Bom, vamos lá. Podemos avançar. Então, inicialmente, eu queria apresentar o grupo Neo Energia, né, um grupo assim, presente no setor elétrico há cerca de 25 anos, setor elétrico brasileiro, controlado pela Iberdrola, empresa centenária com larga experiência internacional, e o grupo Neo Energia atua no Brasil em todos os segmentos, né? Geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia, com ênfase na atividade de distribuição, que representa 51% do nosso negócio, né? Aliás, mais de 60% do nosso negócio, e é responsável, o que eu gostaria de chamar de todos esses números aqui, é o fato de nós sermos responsáveis pelo atendimento de 37 milhões de brasileiros. Então, realmente é uma grande responsabilidade, um grupo presente aí nas 5 regiões do país. Pode passar, por favor.
A Neo Energia Distribuição Brasília, né, que assumimos o controle recentemente, em março desse ano, responsável pelo fornecimento de energia a 3,3 milhões de pessoas, né, são cerca de 1 milhão de unidades consumidoras. Temos uma arrecadação de 692 milhões em impostos, né, anualmente, 146 milhões em contratos com fornecedores locais e 1.000 empregos diretos e outros 1.000 indiretos. Então, efetivamente, ela tem aí uma participação importante, né, e mais do que isso, a responsabilidade de estar atendendo, né, o centro administrativo, político do país e também com elevado PIB, né. Então, o nosso desafio aqui é atender, né, com qualidade ainda melhor o serviço que já vinha sendo prestado pela antiga SEB. Por favor. Bom, aqui o Grupo Neo Energia, então, ele empenha, né, o nosso know-how, né, inclusive aproveitando a experiência do nosso controlador, a Iberdrola, experiência internacional, e a ideia é trazer as melhores práticas, mas sempre aproveitando os talentos e a experiência daquilo que já vem sendo feito de forma com qualidade, tá? Por favor. Próximo slide. Aqui é uma prestação de contas, né, desse período, né, que estamos sob a nossa gestão, a partir de março a julho. Então, muito já foi feito, né, e é só o começo, na verdade, ainda tem muitas atividades. Logo no início, função da situação da pandemia, a nossa prioridade foram os hospitais. Então, aqui uma série de ações de inspeção preventiva dos próprios hospitais, nas redes que atendem os alimentadores, né? Mas não foi só isso, quer dizer, na rede como um todo, então atuamos aí com muitas ações, já trocamos, assim, religadores, substituímos equipamentos, né, além das inspeções, aquilo que não estava de acordo preventivamente foi substituído, né, e já temos alguns resultados concretos, então, que nos orgulha, né, já conseguimos reduzir em 16% nesse período o DEC, né, ou seja, a duração das interrupções comparado com o mesmo período do ano passado, né. Além da qualidade, temos aí também ações do combate às perdas, né, inclusive o combate ao cabo, né, de redes subterrâneas, que acaba prejudicando a qualidade. Essa foi uma ação, assim, de destaque, né, nesses 5 meses. Além disso, temos atuado ampliando a disponibilidade dos nossos canais de atendimento, né, em call center. Então, isso, claro, facilita para que possa ter a comunicação com o consumidor, novos canais digitais de atendimento, WhatsApp, aplicativo, portal e redes sociais, né, novas alternativas de pagamento. Então, assim, foi um período, assim, intenso, né, muita coisa, e esse é só o começo, né, e que já começam a surtir efeito, algum resultado. Próximo, por favor. O nosso plano plurianual, né, para o Distrito Federal, para a distribuição de energia no Distrito Federal, é uma ampliação, né, média no volume de investimentos, aumentar em 3 vezes o volume de investimentos, né. Isso já se demonstra agora, nesses 5 meses, que nós completamos 44 milhões de investimentos, cerca de 2,5 vezes o que foi investido em igual período do ano passado. Então, as ações são, aqui eu vou listar as principais, né, modernização, né, dos sistemas, um novo data center, uma nova sede corporativa, renovação da frota, parte já, inclusive, renovada nesse período, alguns ativos, assim, obsoletos, né, que a gente vai substituir, né, na ordem de 115 milhões, reforço no sistema de alta tensão fora do plano piloto, então são 6 linhas e 9 subestações, automação da rede, e aí o destaque são os religadores, né, que já começam a surtir efeito, conexão de mais 125 mil novos clientes, né, inclusive parte aí temos clientes clandestinos que estão sendo regularizados, e como já falei, o acesso à conexão digital, né, melhorar o relacionamento usando ferramentas tecnológicas, assim, que aproxime mais do cliente, certo? Pode passar. Bom, com relação propriamente a essa revisão tarifária, né, a proposta que está
em consulta pública. Carrasa já apresentou, mas eu gostaria de destacar, né, que na composição da receita, né, da conta de energia, apenas 14% ou R$14 de uma conta de R$100 que é destinado para custear toda a atividade de distribuição. Então, a parcela B, né, como é denominada, referente ao serviço de distribuição, ela tem uma participação menor e que está se tornando ainda menor nesse processo, exatamente porque a parcela que menos tem impactado esse aumento, né, é a parcela A, referente aos custos não gerenciáveis, que tem impactado mais, né, inclusive nesse próprio processo tarifário presente. O próximo, por favor. Aqui, né, exatamente os itens, né, que estão assim, contribuindo, né, impactando para esse índice de 9,99%, né, o IPCA acumulado dos últimos 12 meses, ele é praticamente isso, nós estamos falando de 9%, né, e a parcela B, né, contribuindo aí com 0,2%, né, além da parcela B contribuir pouco, né, a empresa, ela ofereceu aqui uma antecipação, né, de repasse de créditos de PIS/COFINS. Ainda não tivemos o trânsito em julgado, né, dessa ação, mas com base em uma liminar obtida pela NDB, né, antiga SEB, nós já estamos oferecendo, isso teve uma redução de 5,6% no índice, tá, bastante relevante também, e aí uma iniciativa totalmente da distribuidora, apesar de uma parcela B que está variando assim muito pouco, né, 0,2. Então eram essas as considerações, né, agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando a visão da empresa. Muito obrigado. Também agradeço ao Fabiano, que fez essas observações em relação à Neoenergia. Eu indago aqui a nossa equipe se há outros inscritos para se manifestarem. Não recebemos outros pedidos de inscrição, doutor Elvio. Obrigado, Andressa. Bom, eu quero, antes de encerrar, né, considerando que não há outros inscritos, fazer apenas algumas observações em relação a esse processo. Nós não podemos, em hipótese alguma, nos omitir ao fato de que o impacto tarifário calculado para essa proposta de revisão, que foi muito bem apresentado aqui pela nossa área de gestão de tarifas, ela chama atenção especialmente devido ao período que o país vive. Nós estamos em um momento delicado em termos sociais e econômicos, e soma-se a isso o fato de que o setor elétrico passa por uma condição de hidrologia desfavorável, a pior desde que começamos a realizar as medições de vazão nos nossos rios, com uma consequente elevação dos custos da geração de energia elétrica. E é exatamente por esse motivo, por esses motivos, que a ANEEL vem buscando desde o início do ano diversas medidas a rigor desde o ano passado e que continuou com essa mesma busca ao longo deste ano de 2021, diversas medidas para a mitigação dos efeitos tarifários, beneficiando e tentando amenizar, suavizar os impactos para os nossos consumidores, para todos nós, consumidores. Eu posso citar algumas dessas medidas, como o bônus de Itaipu, os créditos do PIS/COFINS, como foi citado pelo Conselho de Consumidores, o reperfilamento do RBSE. Então, são algumas das ações que a ANEEL busca e tem implantado e buscado incessantemente para amenizar o efeito tarifário. Adicionalmente, desde o ano passado, nós vínhamos trabalhando também, como foi citado pelo Conselho de Consumidores, no que ficou conhecido como conta Covid, dando apoio ao Ministério de Minas e Energia na sua elaboração e no âmbito da ANEEL, cuidando da regulamentação da conta Covid. Na apresentação da SGT, foi possível ver que os efeitos concretos dessas medidas. Sem elas, como também foi bem ressaltado
pelo CARRASA, o efeito, sem essas medidas, o efeito sobre as tarifas da SEB, no caso, perdão, da Neoenergia Distribuição Brasília, ainda vamos levar algum tempo para nos acostumar com a nova sigla, o efeito seria bem mais alto. Nós estávamos falando da ordem aí de 28%, e conseguimos reduzir muito, e aí é um trabalho tanto da ANEEL quanto da própria distribuidora que se empenhou para que esse impacto tarifário fosse menor. E traz efeitos significativos sobre os consumidores, especialmente os nossos consumidores aqui do Distrito Federal, e aqui nós nos incluímos, né? Todos nós que estamos aqui participando dessa sessão são consumidores aqui da Neoenergia. E foi então a partir desse trabalho conjunto, com uma atuação muito importante aqui de todas as áreas técnicas da ANEEL que estão envolvidas no processo de revisão tarifária, e aqui as superintendências que estão presentes, a SMA, a SFF, a SRD e a SGT, e da própria distribuidora, e que nós conseguimos, então, mitigar o efeito tarifário quase mais do que a metade. E aqui eu faço também referência, claro, ao Conselho de Consumidores. É importante a participação do Conselho de Consumidores nessa revisão da NDB. Que também faço referência aqui àquilo que foi dito tanto pelo presidente do Conselho quanto pelo consultor Francisco. Os principais fatores que impactaram o efeito tarifário são aqueles sobre os quais a distribuidora não tem controle. Os principais são aqueles que ela não tem gestão. E aqui nós estamos falando do aumento do preço da geração de energia elétrica, por exemplo, dos encargos setoriais, e, no nosso caso aqui, da escalada do IGPM. Então, acho que a gente tem aí efeitos ou impactos que não estão sob o controle da própria distribuidora. É importante também destacar, como eu disse inicialmente, quando disse no início desta reunião, que esse efeito tarifário que estamos apresentando hoje não tem relação com a privatização da SEB, da antiga SEB. Entendo que, caso estivéssemos em uma situação em que a empresa não tivesse sido privatizada, o efeito tarifário seria o mesmo que está sendo apresentado hoje, talvez até mais elevado do que conseguimos apresentar. E faço também referência aqui, eu acho que é importante também a gente fazer aqui um destaque, que hoje a NDB e a SEB, ela é uma concessionária que tem uma história que se confunde com a própria história de Brasília. Ela foi criada em 1968, substituindo as funções de gerenciamento e expansão da rede de distribuição, até então desempenhadas pelo Departamento de Força e Luz da nova CAP. Atualmente, e tendo agora o controle da distribuidora passado, a Neoenergia, a NDB atende a uma população de um pouco mais de 3 milhões de pessoas por todo o território do Distrito Federal, distribuídos em aproximadamente 1.100.000 unidades consumidoras. Falo isso para dizer sobre o ponto de vista da importância histórica da antiga SEB, hoje NDB, para todos nós, mas também que tem um impacto, a tarifa impacta aí mais de 3 milhões de pessoas, mais de 1 milhão de consumidores. Eu faço essa referência para falar para ratificar a importância que tem o processo de discussão revisão das tarifas de todas as distribuidoras em nosso país. Como eu quero também, antes de encerrar, relembrar a todas e todos que nós estaremos recebendo contribuições até o dia 3 de setembro de 2021, próximo dia 3 de setembro. Portanto, considerando
a relevância da participação da sociedade, especialmente dos consumidores, de atentarem para essa data, para poderem participar efetivamente da revisão tarifária da distribuidora. E digo também que as outras informações que queiram acessar, todas as informações e essas apresentações que foram feitas aqui estão disponíveis no site da ANEEL, www.aneel.gov.br, na área Participação Social. Eu agradeço, portanto, a presença de todas as pessoas aqui, todos os nossos servidores que participaram desta sessão. Agradeço, em especial, a equipe técnica da agência, que viabilizou, sem nenhuma falha, que algumas vezes no virtual acontece, mas hoje a nossa equipe técnica conseguiu ser bastante eficiente. Faço referência aqui, então, ao Fabrício, ao José Irã, ao Luiz Sérgio, ao Gilmar, a Isabelle Cristine, que nos acompanharam aqui para dar suporte técnico à realização da nossa reunião. Agradeço aqui a toda a equipe da ANEEL, e aqui faço uma referência também à Andressa e à Fernanda, que liderando a equipe aí de apoio, permitiram que essa reunião acontecesse sem maiores dificuldades. Então, quero finalizar aqui, portanto, agradecer também as nossas equipes aqui que participaram da SMA, né, da SFF, da SRD e da SGT. Então, finalizo, portanto, aqui agradecendo a participação de todas e todos. Muito obrigado.